A verdade é que eu não tinha certeza se aquele era o meu lugar. Eu duvidava de mim mesma e questionava se eu sequer era boa o suficiente para estar ali, se o que eu estava fazendo no mundo, por mais importante que eu achasse que fosse, merecia fazer parte da discussão. Harry e Meghan fugiram da família real em uma tentativa de recomeçar na vida reservada que sempre quiseram. Mas apesar de sua fuga, o mundo continua a contar e recontar sua história. A fim de esclarecer a situação, eles decidiram fazer um documentário contando tudo em parceria com a Netflix. Eles se sentiam injustiçados, mas não podiam pedir por privacidade quando fizeram a série da Netflix. Foi como cutucar um vespeiro. Você assiste a série e pensa, alguém precisa zelar pela família real, eles estão melhores assim? Ou toma o lado de Harry e Meghan pensando, eles sofreram muito, estou do lado deles. Querendo ou não, eles entraram em uma guerra com a imprensa dos tabloides. A mágoa que ele guarda do irmão pela proteção que ele recebia foi perceptível desde o começo. Claro, aqueles que apoiam o Príncipe William diriam, o Príncipe William está apenas fazendo o seu trabalho. E agora, o que um dia foi uma ferida a se curar entre o casal e a família real se tornou uma grande ruptura. Harry e Meghan, a grande ruptura. Em 8 de dezembro, a reveladora série documental foi lançada, intitulada Harry e Meghan. Havia um sentimento de decepção e irritação no palácio. O casal sentiu a necessidade de falar sobre o quão miseráveis eram suas vidas na realeza. Ao mesmo tempo, o casal sentiu que precisava contar ao mundo por que saíram. Você assiste a série e pensa, alguém precisa zelar pela família real, eles estão melhores assim. Ou toma o lado de Harry e Meghan pensando, eles sofreram muito, estou do lado deles. Ela está se tornando um astro do rock na realeza. Então, Tudo mudou. Há uma hierarquia na família. Há vazamentos, mas também há histórias plantadas. havia uma guerra contra Meghan para servir aos propósitos de algumas pessoas. É uma questão racial e de ódio. É um jogo sujo. A dor e o sofrimento das mulheres que se casam e são arrastadas para essa instituição. Esse frenesi é corrosivo. E eu percebi, eles nunca vão te proteger. Eu estava apavorado. Eu não queria que a história se repetisse. O casal Sussex está sendo impulsionado pela série documental da Netflix, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, ao colocá-los de volta no nosso imaginário e também na tela das nossas TVs. Talvez eles tenham medo de perder sua relevância. Ao cooperarem com a Netflix nesse documentário, eles conseguem atrair a nossa atenção novamente e voltam aos holofotes, o que mantém viva a marca Harry e Meghan. Essa foi a tentativa do casal de contar seu próprio lado da história, da sua união e das tentativas de se integrarem à família real até o seu afastamento. A série é diferente de tudo o que já foi exibido antes, exceto talvez da entrevista no Panorama com a princesa Diana em 1995. São anos de fragmentos de histórias que agora foram contadas em detalhes e esclarecidas. Harry revelou que o casal se conheceu por meio de posts no Instagram. Meghan comentou sobre o enorme nervosismo ao conhecer o príncipe William e a princesa Kate pela primeira vez. Meghan até repetiu a cortesia que fez quando conheceu pessoalmente a falecida rainha Elizabeth. Meghan alega que seu vestuário era minuciosamente controlado enquanto ela atuava na realeza. Roupas com cores vivas eram proibidas para não conflitarem com as da rainha. Por isso, Meghan optou por vestir as cores caramelo e bege para se manter discreta.
Harry, o Duque de Sussex, é visto na série dizendo que a realeza não se casa por amor, sendo pressionados a se casarem com alguém que se encaixa nos moldes. Em decorrência dessa série, o mundo todo iniciou um debate e parece que todos têm algo a falar sobre o que o casal tinha para dizer. Durante a infância, William e Harry eram bastante próximos. Eles precisavam um do outro, pois cresceram em um ambiente conturbado. Por sorte, eles tinham babás que os mantiveram afastados de grande parte das discussões que aconteciam entre seus pais. Apesar disso, as crianças são sensíveis e conseguem perceber essas coisas. Eles também tiveram sorte de frequentar colégios internos, pois assim conseguiam se afastar dos conflitos que estavam transcorrendo. Eles contavam um com o outro, eles eram muito próximos. Suas personalidades eram bem distintas, porém, elas se complementavam e eles formavam uma ótima dupla. Eles costumavam atormentar um ao outro. Após a morte da mãe, eles se aproximaram ainda mais, pois estavam passando por algo que não podiam compartilhar com mais ninguém. Não se tratava da morte de qualquer mãe, pois com a morte de uma mãe comum, você não tem um planeta inteiro de luto. Foi como se o luto deles estivesse sendo apagado pelo luto de desconhecidos. Foi um período muito difícil para eles. Durante os anos seguintes à morte de Diana, eles desenvolveram uma relação mais forte do que o de costume entre irmãos. Creio que as rachaduras nessa relação começaram a surgir quando Harry deixou o exército e começou a se envolver nas atividades da realeza. Havia pouquíssimo espaço no ambiente dos trabalhos de caridade para que os dois irmãos pudessem permanecer próximos. Harry acabou se rebelando contra a hierarquia. Ele tinha um irmão, um companheiro que tinha o costume de dar as ordens por ser o membro mais importante da família. Isso pode ter causado um incômodo nele. Acredito que quando William se casou com Kate, apesar do fato de que Harry e Kate se davam muito bem, assim como acontece em todas as famílias, quando você tem um irmão que se casa, já é esperado que o foco desse irmão vá se voltar para sua nova esposa e para seus filhos, ao invés de estar completamente voltado para os outros irmãos. Talvez houvesse essa mágoa, porém Harry ainda teve uma boa relação com eles até o momento em que ele conheceu Meghan. Em 13 de janeiro de 2020, os correspondentes reais ficaram apreensivos quando Harry e Meghan participaram daquilo que é conhecido como uma reunião de crise com Sua Majestade a Rainha, o Príncipe Charles e o Príncipe William. Esse era um momento decisivo. O futuro da família real seria decidido pelo resultado dessa discussão. Após horas de tensão, o Palácio de Buckingham anunciou com pesar que um acordo foi feito para que Harry e Meghan abrissem mão dos seus deveres reais e pudessem buscar um futuro de maneira independente. E esse foi o verdadeiro problema para a rainha e o príncipe Charles. Eles estavam lidando com a situação como avó e pai, por um lado, mas também como os protetores de uma dinastia antiga. E já vimos como protetores de uma dinastia antiga, quando necessário,
Eles agirão de forma bruta, como fizeram com o príncipe Andrew, quando o desligaram do seu cargo oficial. Pode ser que, em um certo ponto, a rainha, Charles e William reconheçam que Meghan e Harry estão apresentando uma ameaça à instituição da monarquia britânica, e então eles tomarão providências. Essas decisões deverão ser tomadas no futuro. Qualquer pessoa que seja influente precisa de proteção. Ex-ministros, ministros de defesa receberam a segurança por um bom tempo após deixarem seus cargos. A segurança é algo que todos julgam necessário para eles. No decorrer dessa relação, nós vimos exemplos de Harry tentando proteger Meghan das críticas. É preciso lembrar que Meghan veio após Diana e Harry e viu de perto a forma como sua mãe foi tratada pela imprensa. Acredito que ele sabe muito bem como aquilo aconteceu e está garantindo que o mesmo não aconteça a Meghan. A decisão de se mudarem do centro de Londres para irem morar em Frogmore e depois Windsor foi para proteger Meghan. Eles redecoraram Kensington recentemente, exatamente da forma como queriam quando anunciaram que sairiam de lá para morar em Windsor. Morando em Windsor, Harry e Meghan esperavam manter um ar de normalidade para a vida deles e de seus filhos. Se observarmos a questão do nascimento dos filhos, Kate Middleton foi para a frente das câmeras vestida com elegância e bem maquiada poucas horas após o parto dos filhos. Meghan disse: "Eu não vou fazer isso." O anúncio de que ela estava em trabalho de parto só veio após seu filho já ter nascido. Durante a última etapa de sua gravidez e até nas semanas anteriores, Meghan não foi vista. Durante a gravidez, Meghan havia decidido junto com Harry sobre manter a discrição para preservar a família. E eles não seguiram o costume real. Eles constantemente tomaram um caminho diferente. Algumas pessoas concordam com isso e outras não. Mas a verdade é que Meghan e Harry estão fazendo as coisas do jeito deles. A reação da população foi no mínimo dividida. Enquanto alguns desejavam apenas felicidade e sucesso ao casal, outros ficaram ressentidos por eles terem abandonado a coroa e o país. A mídia está falando sobre a guerra cultural que está em curso neste país entre a velha geração que está enfurecida pela decisão de Harry e Meghan e a nova geração que está dando apoio a eles. Creio que o plano que Harry e Meghan fizeram é essencialmente problemático, pois ele envolve o abandono de um cargo. Os críticos dizem que eles querem viver em dois mundos. Em um momento, eles dizem que querem ser representantes da rainha em viagens oficiais e outros países. Em outro momento, eles estão nos Estados Unidos fazendo rios de dinheiro, anunciando um produto qualquer. O risco está na incompatibilidade dessas duas coisas que busca por eles dinheiro, manchete e o nome Windsor, e surge a imagem da Casa de Windsor. É certo que a reação no interior do palácio também foi muito dividida. Isso é triste para o Palácio de Buckingham. Existe um grupo de pessoas lá que sempre foram leais a eles. Todos acharam que um número considerável de empregados se encarregaria de ajudá-los de alguma forma naquele espaço. Eles se opuseram a isso e romperam todos os laços. Eles estão agora vivendo nos Estados Unidos e no Canadá por conta própria. Livre, o casal anunciou estar independente financeiramente e que se afastaram da família real. Porém, disseram que continuarão apoiando suas causas e, claro, Sua Majestade a Rainha. Eles disseram que pretendem dividir seu tempo entre a América do Norte e o Reino Unido. Estes parecem ter sido os últimos afazeres do casal no Reino Unido. Foram 5 compromissos em 5 dias entre deveres oficiais, causas de interesse próprio e uma despedida dos amigos. Mas é o evento na Abadia de Westminster que será o mais importante do qual eles participarão desde que voltaram do Canadá. Pois na cerimônia do Dia da Comunidade das Nações, veremos pela primeira vez o encontro deles com outros membros da família desde que anunciaram que não seriam mais membros sêniores da realeza e todos estarão de olho neles. Eles compareceram todos os anos a esta celebração desde que se casaram. A conexão com a comunidade das nações é valorizada por ambos. A presença deles este ano serve para nos lembrar de que não importa o que acontece nos bastidores, eles ainda são uma família, pois este é um evento de grande relevância para a rainha.
Quando eles se casaram, era possível ver que eles estavam ansiosos para descobrir o que poderiam conquistar juntos. Alguns dias após isso, eles cumpriram seu primeiro compromisso juntos, porém as críticas eram intensas e a vida palaciana era muito dura. A rainha não teve outra escolha a não ser concordar com o afastamento deles no fim deste mês. Em apenas 2 anos, eles provaram tudo o que a vida na realeza poderia oferecer. Espera-se que este seja o último compromisso deles, afinal, a vida do casal precisa estar em primeiro lugar. E assim, tão rápido quanto foi o início do romance deles em julho de 2016, eles se foram em menos de 3 anos. A monarquia se encontra em um momento turbulento, imprevisível e de crise, pois a caixa de Pandora foi aberta. Há questões muito relevantes em jogo, como o futuro da monarquia, a monarquia sofisticada, como muitos costumam dizer. O que será dela se Meghan e Harry realmente se afastarem? Muitos de vocês aqui me disseram que posso contar com vocês. Eu estou aqui para dizer que vocês podem sempre contar comigo. Em seu novo site, o Duque e a Duquesa publicaram que ele pode ser descrito como um manifesto sobre como vão lidar com a mídia no futuro. Uma das suas críticas foi contra isso, em especial contra a mídia inglesa e os correspondentes reais pelo seu monopólio na cobertura da realeza. Eles também acusaram a mídia de tornar privado o lucro vindo de suas vidas públicas. Eles mencionaram a Royal Rota, a associação da imprensa que cobre as atividades da realeza e distribui para o mundo. Obviamente, há as alegações que eles estão sendo perseguidos pela mídia, porém isso está longe de ser a realidade. É mesmo? A Royal Rota é um sistema que funciona, é um sistema que está estabelecido desde a década de 50. Lembre-se que essa é uma instituição não eletiva e que depende da publicidade da mídia. Ela existe com o apoio da população. São eles que estão no controle. Liberam as imagens e escolhem com quem vão se reunir. Essa é uma dinâmica que funciona em Hollywood e que tem funcionado para as celebridades. A grande incógnita em essa relação pode funcionar como um membro sênior da realeza inglesa em atividade. Como um primeiro passo para a independência, o casal fundou a Archwell Incorporated, uma organização de apoio sem fins lucrativos. O casal em seguida fundou a Archwell Productions e assinou diversos grandes contratos midiáticos com a Netflix e o Spotify, para uma série de documentários inspiradores e produções de podcasts que seriam avaliados em 18 milhões de libras. Meghan engravidou rápido. Ela engravidou pouco tempo após o casamento. De acordo com notícias e rumores, ela engravidou já nas primeiras tentativas. Meghan não era muito jovem. Em termos de gravidez, 36 anos é uma idade geriátrica. Esse é o termo técnico utilizado. Eles estavam com pressa. Eles queriam formar uma família e não sabiam quanto tempo isso poderia levar, mas acabou sendo rápido. Tanto Meghan quanto Harry ficaram surpresos por ter acontecido tão depressa. Foi uma enorme bênção. Meghan é muito carinhosa. Em todas as suas fotos da gravidez, ela está acariciando a barriga. Em algumas delas, vemos ela fazendo isso com as 2 mãos. Muitas celebridades fazem isso em público. Meghan Markle é uma celebridade, uma atriz. Ela sabe qual o melhor ângulo e sabe como sair bem nas fotos. Ela sabe contar uma boa história com imagens. Ela é esperta e tem utilizado uma estratégia inteligente para cumprir seu papel. Não há nada de errado nisso, em usar o conhecimento adquirido em uma área em outra área. Meghan Markle tem sido uma das grávidas mais estilosas já vistas. Ela não usava roupas de grávida. Ela usava roupas de grife que acomodavam bem a sua barriga. Meghan tem um corpo esguio, alto e bonito, e pôde usar roupas de grife durante toda a gravidez. Ela permaneceu linda durante todo esse período. A única diferença que notávamos, além da sua barriga, era talvez o seu rosto mais cheio. Aquelas bochechas rosadas deram a ela uma aparência mais jovial durante a gravidez. A gravidez caiu muito bem nela. Eu ficaria surpresa se esse fosse o único filho do casal. A gravidez de Meghan foi anunciada durante seu primeiro tour real e foi alvo de críticas, pois o anúncio veio pouquíssimo tempo após o casamento da princesa Eugenie. Muitos acharam que isso tirou os holofotes da pobre Eugenie, que havia se casado apenas 3 dias antes.
Foi algo ridículo, pois Meghan tem o direito de anunciar sua gravidez quando ela quiser. Eles provavelmente esperaram o casamento de Eugene ser realizado para que não ofuscasse o seu grande dia, mas Meghan estava no meio de um tour real onde havia possibilidade de cancelamento de eventos por conta dos enjoos ou pelo medo de ser empurrada no meio da multidão. Ela teve de dar uma justificativa e era direito dela ficar em casa quando estivesse cansada nos estágios iniciais da gravidez. Meghan e Harry sentiram que precisavam anunciar isso, pois eles estavam no meio de uma viagem internacional, o que poderia deixá-la ainda mais exausta e a barriga dela ficaria cada vez mais saliente, o que começaria a gerar especulações. A gravidez de Meghan ficou aparente bem rápido. Sua barriga começou a crescer com pouco tempo de gravidez. Por isso foi necessário que Harry e Meghan anunciassem a gravidez no momento que o fizeram. Príncipe Harry, você gostaria de compartilhar alguma novidade com o mundo? Sim, eu estou muito feliz em anunciar o nosso filho nasceu pela manhã. O menino está bem saudável. A mãe e o bebê estão muito bem. Essa tem sido uma experiência muito incrível e eu jamais imaginei. O que dá às mulheres a capacidade de fazerem o que elas fazem, eu não sei, mas nós dois estamos bastante emocionados e gratos por todo o amor e o apoio que estamos recebendo. Tudo isso é maravilhoso. Nós, nós só queríamos compartilhar isso com todos. Eu estou muito orgulhoso da minha esposa. Bem, todos os pais costumam dizer que os seus filhos são lindos, mas com certeza o meu filho é o mais lindo de todos eles. Eu estou literalmente nas nuvens. O chá de bebê da Meghan foi como de uma celebridade, não de um integrante da realeza. Eu nem sei se Kate Middleton fez um chá de bebê, mas se ela fez, deve ter sido na casa de uma amiga com chás, sanduíches, não um evento espetacular, chique, repleto de celebridades. O chá de bebê de Meghan foi feito para celebridades. Ele foi organizado por Serena Williams e muitas celebridades foram convidadas. Foi um evento digno de estrelas. Meghan foi muito criticada por isso, mas vocês sabem quantas mulheres costumam se envolver nos preparativos do próprio chá de bebê? Nenhuma. É provável que Meghan não sabia como seria absolutamente nada, exceto que ela deveria estar em Nova York naquele dia. A Mal Clooney disse: "Eu vou te dar uma carona no meu avião." A extravagância desse chá de bebê estava mais relacionada às amigas da Meghan do que à própria Meghan. Uma das coisas mais adoráveis desse chá de bebê foi que Meghan não abriu nenhum dos presentes. Ela esperou para abri-los junto com Harry. Ela levou todos para casa e eles os abriram juntos como casal. Isso foi algo inédito. O auge de um chá de bebê costuma ser a reação da mãe ao abrir cada um dos presentes. Foi uma quebra de tradição, mas foi porque ela não queria deixar Harry de fora. Durante a gravidez, Harry e Meghan disseram que não queriam saber o sexo da criança, pois queriam uma surpresa. Por essa razão, eles tiveram de escolher um nome feminino e um masculino. Se fosse menina, Diana estava entre os nomes favoritos e acredito que teria sido escolhido como primeiro nome ou talvez o segundo nome. O motivo disso é que, desde sempre, Harry e William sempre incluíram o nome da mãe onde fosse possível. Eles devem ter ficado tristes pela mãe não ter estado nos seus casamentos nem para conhecer os seus netos. É por isso que eu acredito de todo o coração que a futura filha do casal se chamará Diana. Já para o menino, há muitos nomes possíveis, todos conectados com a tradição real, mas não tipicamente tradicionais. Por exemplo, Alexander, que é um nome perfeitamente aceitável para um homem da realeza inglesa, porém não é tão comum. Pode ser também um segundo nome que já foi visto na realeza, como Arthur. Ambos foram bastante cogitados inicialmente. Em 7 de março, às 8 horas, a CBS exibiu a famosa entrevista conduzida pela lenda da TV Oprah Winfrey. Essa entrevista de 2 horas causou danos de uma magnitude que ainda não conseguimos estimar. Foi uma entrevista temida por muitos dentro do Palácio de Buckingham. Porém, a conversa do príncipe Harry e de Meghan Markle com Oprah foi mais reveladora, explosiva e danosa para a família real do que muitos poderiam imaginar. Harry e Meghan deixaram o país como membros ativos da família. Primeiro, eles foram ao Canadá, depois aos Estados Unidos e então concederam aquela entrevista devastadora a Oprah Winfrey, na qual Meghan disse que Kate a fez chorar pouco antes do seu casamento por conta do vestido de uma madrinha de casamento. Antes havia rumores de que Meghan havia feito Kate chorar.
É por isso que nessa entrevista ela quis retificar essa história e dizer que foi Kate quem a fez chorar. Alegações de racismo dentro da família real e a confissão de Meghan de que ela teve pensamentos suicidas durante a gravidez estavam presentes em todos os jornais do Reino Unido. No decorrer do seu especial de TV de 2 horas, Harry e Meghan fizeram alegações e refutaram acusações com uma transparência impressionante, que superou até mesmo a famosa entrevista que a princesa Diana havia concedido 2 décadas antes. A relação do príncipe Harry com a mídia foi ficando cada vez pior após a morte da sua mãe. Ele acredita com muita veemência que a mídia havia contribuído para a morte precoce da sua mãe. É por isso que, desde que ela morreu, ele tem buscado um consolo, e esse consolo tem sido saber que a atenção que ele recebe pode ser usada para ele para dar voz às causas pelas quais ele mais se interessa. Meghan, você pode nos contar como é se tornar uma mãe e nos dizer um pouco mais sobre o bebê de Sussex? Ah, é mágico, é incrível. Eu estou muito feliz por ter os 2 melhores rapazes do mundo ao meu lado. Conte-nos um pouco mais sobre o seu filho, como ele é. Ele dorme bem? Ele se comporta? Ah, sim, ele tem um temperamento tranquilo. Ele é muito calmo. É evidente de quem ele puxou isso. Tudo tem sido um sonho. Os últimos dias foram especiais. O rosto dele se parece com o de alguém? Ainda estamos analisando. Todos dizem que o bebê mudou bastante nas últimas semanas. Nós estamos acompanhando a transformação durante esse mês. A cada dia que passa, ele muda um pouco, ninguém sabe dizer. E como está a paternidade? Está sendo um momento especial? Está sendo ótimo. Ser pai é incrível e faz apenas 3 dias, não é? Mas nós estamos muito felizes com o nosso pequenino e também de poder passar o nosso tempo com ele enquanto ele cresce. Vocês estão indo visitar 2 pessoas especiais, não é? Sim, A rainha e o duque. sim, nós acabamos de ver o Duque enquanto estávamos vindo para cá. Será ótimo apresentar o bebê aos familiares. Minha mãe também veio conosco. Tudo tem sido bem agradável. Muito obrigado. Muito obrigada. E obrigada a todos pelas felicitações e pela gentileza. Isso significa muito para nós. Obrigado a todos pelo apoio. Por trás das enormes muralhas do Castelo de Windsor, menos de 25 pessoas foram convidadas para participar do batismo real. Os convidados foram conduzidos discretamente à capela privada. Do lado de fora, as ruas estão repletas de pessoas. Aqueles que esperavam ver o batismo real ficaram desapontados. Nós pagamos pela família real, incluindo Meghan e Harry. Acho que eles poderiam ter mostrado algo para nós, mesmo que só um pouco. Acho que deveria ter sido algo público. Por que mudaram esse costume? A decisão é deles, pois é a família deles. Eles sequer estão na linha sucessória. Esta correspondente real aconselha a população a se acostumar com o gosto do casal pela privacidade. Parece que Harry deseja que seu filho tenha uma vida mais reservada. Ele sente que está bem longe do trono e quer ter uma vida com mais privacidade. Isso pode se tornar um problema porque, não importa o que ele faça, ele está vivendo no aquário da realeza. Seus pais são 2 pessoas conhecidas mundialmente. O batismo de hoje será um evento real diferenciado, acompanhando o desejo do Duque e da Duquesa de Sussex de criarem seu filho Archie fora dos holofotes, e eles estão determinados a garantir que tudo seja feito conforme eles desejam. De acordo com Harry, a família real cortou todas as suas fontes de renda no primeiro trimestre de 2020, quando eles decidiram se tornar independentes da família real. Isso o deixou preocupado com sua segurança e com a segurança de sua família. Agora ele está sendo sustentado pelo que herdou de sua mãe. A mais complicada das questões levantadas pela decisão do casal de renunciar é sua proteção, especificamente que rumo tomará, quem a fornecerá e quem pagará por ela. Príncipe Charles concordou em continuar financiando o casal e seu neto com suas próprias economias. Mas ao terem renunciado, Harry e Meghan agora podem trabalhar.
Ainda há muitos detalhes para acertar, porém Harry e Meghan logo embarcarão em uma nova vida e um tipo diferente de realeza. Foi uma entrevista tenebrosa que causou grandes danos à monarquia e à Inglaterra como um todo. Meghan se referiu ao país como sendo racista e causou danos à relação de Harry com o pai e com William. Harry também acusou seu pai de estrangulá-lo financeiramente, o que hoje sabemos não ser verdade. Hoje nós sabemos que muitas coisas que foram ditas naquela entrevista não eram verdade. Meghan alegou ter sofrido racismo de certos integrantes não nomeados da família real que a questionaram sobre a cor de pele de Archie. Os dois salientaram que alguém na família real havia feito comentários racistas sobre a cor de pele do bebê, e Harry falou sobre como William estava preso a um estilo de vida ao qual ele mesmo esteve preso sem se dar conta disso, até que Meghan tivesse revelado essa situação para ele. A própria Meghan já falou sobre os desafios de ser mestiça. Ela disse: "Eu não era negro bastante para uns papéis e não era branco bastante para outros. Eu fiquei no meio do caminho como mestiça." Parte da jornada dela foi encontrar forças, dignidade e paixão por esse papel, incorporando a beleza e o poder de uma mulher mestiça. Meghan está reeducando as pessoas. Até hoje, nunca tivemos um bebê real mestiço. Isso é algo impressionante. Quando eu estava no casamento de Meghan e Harry em Windsor, eu me lembro de ver muitas mulheres negras com suas filhas pequenas comemorando aquele dia especial. As pessoas não têm ideia da importância de se ter uma princesa negra ou uma princesa mestiça, porque isso nunca aconteceu antes. Isso acontece apenas por Meghan ser quem ela é, inspirando pessoas, garotas e mulheres. É algo lindo. A família real não vai resistir se não evoluir e passar a refletir o mundo. Ela não segue esse caminho mantendo-se totalmente branca. Meghan realiza essa representação por meio das suas conquistas, da sua beleza, da sua inteligência, do seu talento e da sua cor de pele, o que é maravilhoso. Isso é ótimo para a família real e para todo mundo. Oprah veio a público esclarecer que o casal deixou claro que não foi nem a rainha nem o príncipe Philip que fizeram os comentários. Mesmo assim, o palácio fez um pronunciamento acerca do suposto racismo. Foi dito: "As recordações podem variar, porém esse assunto deve ser tratado no âmbito privado." O fabuloso casamento real custou 40 milhões de libras esterlinas e foi assistido pelo mundo todo, porém tudo foi uma encenação. O casal alegou que eles se casaram em uma cerimônia secreta 3 dias antes do grande evento no jardim de casa. O mais preocupante de tudo é que Meghan alegou ter tido sérios pensamentos suicidas por conta das constantes críticas dos tabloides e da solidão do palácio. Entrar para a realeza significou abrir mão de muitos luxos pessoais e da independência. Meghan também alegou que era depreciativo que o palácio se recusasse a corrigir declarações falsas sobre ela. Havia rumores de que Meghan estava maltratando alguns dos empregados. Sua maneira de trabalhar não era a mesma a qual eles estavam acostumados. Talvez por ela ser estadunidense, talvez por ela ser uma estrela de cinema que costuma tratar as pessoas de uma forma diferente. Esse tipo de coisa não havia acontecido antes nas residências reais. Acredito que William, ao ouvir que alguns empregados chegaram a chorar por conta disso, ou não estavam mais gostando do trabalho, ficou furioso e confrontou Harry sobre o que estava acontecendo. Harry estava procurando proteger Meghan. Deve ter sido aí onde tudo começou, onde essa relação que era tão próxima começou a se fragmentar. Algum tempo depois, Harry e Meghan deixaram o país como membros ativos da família. Primeiro eles foram ao Canadá, depois aos Estados Unidos, e então concederam aquela entrevista devastadora a Oprah Winfrey, na qual Meghan disse que Kate a fez chorar pouco antes do seu casamento por conta do vestido de uma madrinha de casamento. Antes havia rumores de que Meghan havia feito Kate chorar. É por isso que nessa entrevista ela quis retificar essa história e dizer que foi Kate quem a fez chorar.
Os dois salientaram que alguém na família real havia feito comentários racistas sobre a cor de pele do bebê, e Harry falou sobre como William estava preso a um estilo de vida ao qual ele mesmo esteve preso, sem se dar conta disso, até que Meghan tivesse revelado essa situação para ele. Foi uma entrevista tenebrosa que causou grandes danos à monarquia e à Inglaterra como um todo. Meghan se referiu ao país como sendo racista e causou danos à relação de Harry com o pai e com William. O principal evento na vida da família Sussex foi, claro, o nascimento de sua segunda filha, Lilibet, em junho de 2021. Eu e meu marido ficamos felizes em anunciar que logo estaremos recebendo uma filha. É um sentimento de alegria que compartilhamos com milhões de outras famílias ao redor do mundo. Quando pensamos nela, pensamos também em todas as moças e meninas do mundo inteiro que precisam receber a capacidade e o apoio para nos guiar. Sua futura liderança depende das decisões e das ações que tomamos hoje para prepará-las e nos preparar para um futuro de êxito, equidade e compaixão. Alguns dias após o nascimento de sua filha, Meghan publicou seu livro infantil, Seu Banco, inspirado por um poema que escreveu para Harry no Dia dos Pais. Ele se tornou um best-seller na New York Times em menos de uma semana de seu lançamento. O casal também teve sua participação no ativismo. Em seu 40º aniversário, Meghan filmou um vídeo com a atriz estadunidense Melissa McCarthy, lançando sua campanha de mentoria 40 por 40, promovendo a conscientização sobre as mulheres no mundo que perderam seus empregos por conta da Covid. Como participantes da Vax Live, eu e meu marido acreditamos que é crucial que nossa recuperação priorize a saúde, segurança e o triunfo de todos, e particularmente das mulheres que foram desproporcionalmente afetadas por esta pandemia. Com o aumento da violência de gênero, as responsabilidades aumentadas na prestação de cuidados sem remuneração e novos obstáculos que reverteram bastante o progresso para as mulheres no espaço de trabalho, estamos em um ponto de inflexão para a igualdade de gênero. Mulheres, especialmente mulheres de cor, viram uma geração de ganho econômico sendo apagada. Desde que a pandemia começou, cerca de 5,5 milhões de mulheres perderam seu emprego nos Estados Unidos e estima-se que mais 47 milhões de mulheres no mundo todo atingirão a pobreza extrema. Mas se trabalharmos juntos para trazer vacinas para cada país e continente, exigir que as vacinas sejam igualmente distribuídas e tenham um preço justo, e assegurar que autoridades do mundo todo estão doando suas vacinas excedentes para países necessitados, só então poderemos começar a reconstruir. Não apenas restaurando o que éramos antes, mas indo além e melhorando as condições, oportunidades e mobilidade para todas as mulheres. Por conta de todas as críticas que Harry e Meghan têm de suportar, é fácil esquecer que o casal está usando sua plataforma como um modo de alcançar outros no funcionalismo público através de seu trabalho. Do estabelecimento da Fundação Archewell em 2020, à maneira sutil que o casal se apresenta, Harry e Meghan continuam trabalhando para encontrar maneiras de causar um impacto positivo no mundo e proporcionar um futuro melhor para suas crianças. Meghan Markle não é alguém que só quer um lindo vestido de grife e uma taça de champanhe. Ela está realmente envolvida e se interessa muito pela política e pela história dos locais em que atua. Ela até já se encrencou quando conheceu uma pessoa na Irlanda que integrava o parlamento e parabenizou-os por barrar uma lei que impediria o aborto na Irlanda, dizendo: "Isso foi ótimo." Ela teve problemas porque esse político irlandês publicou no Twitter: "Eu tive uma ótima conversa com Meghan e ela nos parabenizou por derrotar essa iniciativa. Todos disseram: você não pode tomar partido, Meghan, você não pode defender nenhum pensamento." Acredito que uma das questões mais desafiadoras em toda essa experiência para Meghan foi a tradição real de não escolher um lado, de não mostrar sua inclinação política e de não ter opiniões. Isso é algo com o qual Meghan Markle já sofreu e com o qual continuará sofrendo. 2 anos após o príncipe Harry e Meghan Markle deixarem de integrar a realeza sênior, o casal retornou ao Reino Unido em caráter excepcional. Harry e Meghan fizeram uma visita discreta à rainha antes de comparecerem aos Jogos Invictus em 2022 nos Países Baixos. Essa visita secreta ocorreu quase um ano após o funeral do príncipe Philip, que, segundo especulações, foi a última vez em que o príncipe Harry se encontrou com a rainha e com o restante da família real. Em 8 de setembro de 2022, enquanto Meghan e Harry estavam em Londres preparando-se para participar do evento de caridade, a rainha Elizabeth II morreu no castelo de Balmoral, na Escócia.
O Palácio de Buckingham anunciou a morte da Rainha Elizabeth II, a monarca com o reinado mais longevo da história inglesa. A rainha morreu em paz em Balmoral nesta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã. Em 10 de setembro de 2022, os novos príncipe e princesa de Gales, William e Catherine, se reuniram com o duque e a duquesa de Sussex em Windsor para prestar suas homenagens à rainha e passaram um tempo conversando com o público. Houve todo tipo de reação. Essa foi a primeira vez desde março de 2020 que os dois casais foram vistos juntos. Quando a morte da rainha foi finalmente anunciada, houve uma onda extraordinária de tristeza em toda a nação, pois a maioria dos súditos da rainha nunca conheceu outro monarca. Foi como o fim de uma era. Não foi apenas sua morte, foi o fim de uma era. Foi o fim da era elisabetana que conhecíamos. Como esperado, tudo foi muito comovente, belo, o que tornou o evento ainda mais marcante. Os soldados, a música maravilhosa, as pessoas que trabalhavam para a rainha caminhando atrás de seu caixão, foi muito emocionante. O público chorava. Eles choravam homenageando ela, ou ficavam apenas em silêncio completo. Dava para ouvir um alfinete cair. Eu me lembro de quando a Diana faleceu. No dia de seu funeral, dava para ouvir os pássaros cantarem. Não se ouvia mais nada, nem sequer um som da multidão. Foi um momento de verdadeira comoção. O casal então compareceu ao funeral da falecida rainha, com Harry marchando atrás do caixão junto de sua família. Em seu tempo de serviço, vimos seu amor profundo pela tradição junto à sua recepção, destemido ao progresso que nos tornou grandes como nação. O afeto, admiração e respeito que ela inspirava tornaram-se a marca do seu reinado. Isso foi mais que uma promessa. Foi um comprometimento profundo e pessoal que definiu toda a sua vida. Ela fez sacrifícios pelo seu dever. Sua dedicação e devoção como soberana nunca fraquejaram durante os tempos de mudança e progresso, de alegria e celebração, e durante os tempos de tristeza e perda. Parece que, apesar das tentativas de Harry e Meghan de fugir da mídia e começar uma nova vida em Los Angeles, eles falharam miseravelmente. Eles estão novamente nas páginas dos jornais e entre os assuntos mais comentados. O tiro saiu pela culatra para eles. No entanto, a tentativa que fizeram de contar a versão deles da história acabou causando ainda mais divisões entre os dois lados. A reconciliação que parecia próxima entre Harry e sua família agora parece impossível. As rachaduras que dividem a família real e a realeza antiga se tornaram uma grande ruptura. Harry e Meghan, a grande ruptura.